Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje nós vamos falar do 5º episódio da 3ª temporada de The Mandalorian, O Pirata. Mas antes de ir pro vídeo de hoje, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Vamos pro vídeo de hoje. Começar a falar do nome, o Pirata é o primeiro nome dessa temporada que não tem a ver com a religião mandaloriana, né, com essa seita que eles fazem parte, e é mais sobre o embate desse episódio. A gente tem um diálogo logo de cara entre o Greef Karga e o chefe dos piratas sobre quem atirou primeiro e não sei o que, e isso é um debate antigo de Star Wars, né? Durante os relançamentos que o George Lucas fez lá na década de 90 da trilogia clássica, ele editou a cena em que o Han Solo mata o Greedo, fazendo com que o Greedo atirasse primeiro para deixar o Han Solo mais heróico, digamos assim. Desde então isso tem sido uma grande discussão entre fãs de Star Wars, talvez a primeira grande discussão da franquia. O Gorian Shard fala que a República não consegue proteger nem os planetas da Orla Média, e isso é um sinal muito agravante, porque a República, quando derrota o Império, ela se livra de 90%, né, das naves militares e tudo mais, até por conta do trauma que foi dessa transição de República para Império, porque você usou a estrutura que a República tinha para proteger, para transformar em mão de ferro. Só que é um grande erro que tá sendo pontuado nessas séries, né? Andor tá trabalhando isso, agora Mandalorian, eu acho legal que eles tenham colocado esse background político e de decisões nas séries. Isso também nos ensina que no momento que você faz uma nova república sobre um regime fascista, você não dá anistia para fascista. E o que simboliza bem essa divisão é quando a gente corta para a cena dos pilotos, né? Em vez de ser uma esquadra, um negócio gigantesco, é uma praia um pouco menos organizado e tudo mais. E essa cena me lembrou muito alguns filmes, como Forrest Gump, Apocalipse Now, que é quando os recrutas chegam para a Guerra do Vietnã, que eles fazem esses pelotões perto da água e tudo mais. E a Guerra do Vietnã, além de ser uma das grandes inspirações de George Lucas para fazer Star Wars, ele mesmo diz isso, né? Em que os rebeldes representam os Vietcongs, ela também foi uma das guerras mais desorganizadas por parte dos Estados Unidos. Então pode ser que a série esteja usando isso para criticar também o modo como a República tá lidando com essa pós-derrocada do Império. Mas é legal de ver também que quem tá criando isso tá se divertindo, porque a gente tem cameos do Dave Filoni, que é diretor e também criador dessa série, da Deborah Chow, que é diretora, e do Rick Famuyiwa. Os três foram diretores de episódios e já apareceram atuando como pilotos em Mandaloriano, ou seja, estão reprisando os papéis, dando mais background aí. E a gente tem a aparição do Zeb, ou Garazeb Orelios, que aparece em Rebels, né? Ele que é um Losat do planeta Lazan, que é uma espécie que foi dizimada pelo Império, ele é um personagem importante na série Rebels, e eu achei que ficou muito legal a representação no live action dele, né? Os efeitos 3D ficaram muito legais nesse episódio. E aí quando a gente tem o apelo do piloto da X-Wing para o Din Djarin, a gente tem o Din Djarin convencendo os Mandalorianos a irem para outro planeta, porque lá eles podem ser eles mesmos, né? Eles podem sair da escuridão. E aí quando o Paz Vizsla pega o martelo para falar, ele começa a falar de todas as dificuldades, parece o professor Girafales elogiando o seu Madruga. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. De um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. De um Mas aí depois ele vira, não, nós vamos com este homem. Me lembrou muito isso aqui também. I'm not leaving. I'm not fucking leaving! E aí a gente tem o ataque dos Mandalorianos, que é uma parte que eu gosto muito, porque o Mandaloriano, ele é um povo guerreiro, então ver eles em ação, agindo, dominando aquele planeta que os piratas estavam tomando, foi muito legal. As cenas de luta estão bem coordenadas, eu achei que ficou fantástica essa sequência de ação. E a gente tem o Greef Karga cedendo a terra pros Mandalorianos, eles não vão precisar se esconder, né? E isso, assim, tem canais gringos que falam até com mais propriedade que eu, que essa jornada dos Mandalorianos pós-trilogia clássica lembra muito a jornada do povo judeu. E essa parte final aqui me lembrou do pouco que eu sei de história, mas que tem um determinado período ali, pós-Segunda Guerra, em que os judeus estão querendo formar o seu país, que acabou se tornando de Israel, e que em algum momento, por exemplo, a própria Rússia, União Soviética ainda na época, oferece a região da Crimeia como essa nova terra prometida dos judeus, só que eles queriam que fosse no território original. Então, quando eles finalmente conseguem uma terra, e a armeira chama a Bo-Katan pra falar que ela tem que unir os Mandalorianos pra retomar Mandalore, me lembrou um pouco disso. Pô, vocês têm uma terra aqui, mas não é a terra prometida de fato. Então eles vão atrás dessa terra prometida de novo. E isso mostra que existem coisas mais importantes do que a doutrina, porque quando a armeira fala pra ela tirar o capacete, é justamente pra ela não ser vista como extremista pelos outros Mandalorianos e conseguir recrutar eles. Então a própria armeira, que é líder dessa seita, ela consegue enxergar que existem coisas mais importantes que a doutrina. O que pra mim é um ponto positivo, porque pode mostrar pro Din Djarin também, até porque o Pedro Pascal se tornou uma celebridade e a Disney vai querer usar o rosto dele agora. A cena da Bo-Katan, inclusive, me lembrou muito em Clone Wars, quando ela pega o sabre negro, né? E aí quando ela fica diante dos outros Mandalorianos, óbvio que não tem toda a reverência e tudo mais, mas ela chegando na nave com outra pessoa, me lembrou muito o enquadramento, a tomada, e isso
é muito positivo pro restante da série. Temos só mais 3 episódios. E a gente termina o episódio com um mistério. A nave do Moff Gideon foi abatida, foi uma extração claramente, só que tem restos de Beskar, que é o metal dos Mandalorianos, ou seja, foram os Mandalorianos que sequestraram o Moff Gideon. E aí eu me pergunto, eu criei algumas hipóteses na minha cabeça. O Moff Gideon é um dos caras que destruiu Mandalore. Então podem ter Mandalorianos que querem se vingar dele. Pode ser apenas vingança, ou eles podem querer o Sabre Negro, porque as pessoas sabiam que foi ele que tirou o Sabre Negro da Bo-Katan. E poucas pessoas sabem que o Sabre Negro tá com o Din Djarin, afinal foram poucas pessoas que viram o Moff Gideon ser derrotado. Mas também a gente pode estar falando de Imperiais resgatando o Moff Gideon, lembrando que no episódio da Ahsoka, a gente tem uma Imperial, né, esses generais que ficaram do Império, que ela usa uma lança de Beskar, então podem ser até próprios Imperiais, ou até mesmo Mandalorianos fiéis ao Moff Gideon. Mas isso vai fazer pouco sentido porque tem Mandaloriano que segue o Moff Gideon por causa do Sabre Negro, Mandalorianos que só se prendem a isso. Então da feita que a gente descobriu que não tem mais o Sabre Negro, não faz sentido seguir ele. Mas isso são pontas soltas que não precisam nem ser trabalhadas nessa temporada. Eu acho que com 3 episódios eles podem deixar isso até com uma trama pra próxima, mas é isso. Em questão de análise, cara, eu acho que essa temporada cresceu muito a partir do 3º episódio, que é quando coloca esse background político do Império tá voltando, de traição, de uma série de coisas. A atriz que faz a ex-imperial, cara, ela pra mim tá muito bem. Eu odeio essa personagem logo que ela aparece, sabe? Porque eu sei que ela é uma traidora e que ela é manipuladora. Então ela tá muito bem no papel, ela realmente consegue me convencer. E a gente vendo a República se bater pra resolver as coisas é muito interessante porque você tá pavimentando o caminho pra trilogia 7, 8 e 9 de uma maneira muito inteligente. Então eu acho que vai deixar até o que o Clone Wars e Rebels fez pra trilogia prequel, que eu acho bem ruim, mas tem toda uma geração que cresceu vendo isso como criança e depois viu os desenhos e acham boas. Eu acho que as séries vêm pra deixar mais palatável a trilogia nova, que eu gosto do episódio 7 e 8, sempre falo aqui, acho 9 uma porcaria, mas eu acho que eles vêm por esse caminho e pra mim tá indo muito bem até agora, eu tô ansioso pelo episódio 6. Mas se você viu um easter egg, alguma coisa que você queria comentar, deixa aqui embaixo, não se esquece de deixar aquele like e até o próximo vídeo.